Ele viveu de 1921 a 2013. É, portanto, nosso contemporâneo e trabalhou intensamente pela educação e na educação. Mas é um desconhecido no meio educacional brasileiro. E olha que ele deixou livros escritos, durante muito tempo escreveu em jornais e revistas, deu entrevistas e inclusive desenvolveu uma metodologia educacional própria. Mas é um esquecido, muito pouco estudado e pouco falado na educação brasileira. De quem eu estou falando? De Lauro de Oliveira Lima. Já ouviu falar dele? Lauro de Oliveira Lima, que era lá de Pernambuco e que depois vai se radicar na cidade do Rio de Janeiro, ele é responsável pelo desenvolvimento do método psicogenético em educação, através de estudos que ele realizou sobre a teoria cognitiva de desenvolvimento elaborada pelo pesquisador suíço Jean Piaget. Lauro de Oliveira Lima foi amigo de Jean Piaget, correspondendo-se com ele e tendo a oportunidade de visitá-lo na Suíça e trocar ideias. E aqui no Brasil, ele lança então o método psicogenético, ao fundar primeiramente uma escola em Recife e depois a outra escola. Esta realmente ficou muito famosa, que é a escola A Chave do Tamanho, na cidade do Rio de Janeiro. Do Lauro de Oliveira Lima, nós vamos destacar uma frase dele impactante, muito importante, e que vai provocar aqui as nossas reflexões. Disse o Lauro: professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. Essa é a frase do Lauro de Oliveira Lima. Vou repeti-la. Professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. Bem, você já percebeu que o Lauro está na contramão do que a maioria pensa, porque a maioria afirma categoricamente que professor na escola tem o papel de ensinar. Professor é aquele que dá aula. Professor é o que transmite conhecimento. Não para o Lauro. Para o Lauro, o professor é aquele que na escola ajuda o aluno a aprender. Ou seja, o aluno precisa ele mesmo fazer o seu percurso de aprendizagem. O aluno, como ser humano que é, precisa ter liberdade de pensar, liberdade para aprender, liberdade para se desenvolver. E o professor, nesse contexto, não deve ensinar. O professor deve, então, ajudar o aluno no seu aprendizado. Ou seja, o papel do professor deve ser o de um orientador, de um tutor, de um facilitador, aquele que caminha junto com o aluno e não o cerceia, mas permite que ele faça as descobertas, que ele indague, que ele pergunte, que ele mergulhe no universo do conhecimento, dos valores, se trabalhando, tendo no professor o mestre que o auxilia.
Tudo isso o Lauro trabalhou primeiramente na Escola Oliveira, lá em Recife, e depois na Escola A Chave do Tamanho, no Rio de Janeiro. E me recordo aqui saudosamente dos textos do Lauro de Oliveira Lima, que eram publicados semanalmente no Jornal do Brasil. E foi um dos jornais mais conceituados, não apenas do Rio de Janeiro, mas do país. Até que o Lauro se despediu. Em 2013, ele foi embora, mas nos deixou todo um legado. E deixou vários livros escritos, como o livro Escola do Futuro, leitura imperdível para todos os educadores, para aprendermos que não devemos ensinar, que não devemos dar aula, mas devemos auxiliar o aluno, seja este criança, adolescente, jovem, devemos auxiliá-lo a ele aprender. Ou seja, temos nas nossas escolas que tirar o processo educacional da ensinagem para deixar que o processo educacional esteja centrado na aprendizagem. Lembrando que o professor também está aprendendo sempre. Diploma, certificado, não possui validade. E o professor precisa se renovar o tempo todo, ainda mais no mundo de informação global que estamos vivendo na atualidade. Vida é educação. E a vida tem que estar presente no ambiente escolar e nesse processo da aprendizagem, do desenvolvimento humano integral. Todas estas nossas reflexões a partir dessa frase do Lauro de Oliveira Lima que trouxemos aqui. Professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. Essa é a base do método psicogenético que ele desenvolveu a partir da teoria cognitiva de Jean Piaget. Aliás, você conhece Jean Piaget? Você sabe quem foi Jean Piaget? Que estudos ele realizou? Quais são as bases? E o que é essa tal teoria cognitiva de desenvolvimento psicogenético da criança? Bom, se você não sabe nada disso, ou ouviu falar vagamente, a recomendação é que primeiro você estude um pouco de Jean Piaget, para que você possa, na sequência, estudar e entender Lauro de Oliveira Lima, um dos grandes educadores que este nosso país já teve e que precisa ser melhor estudado e compreendido, porque em educação não podemos abrir mão da liberdade do pensar, da liberdade do realizar o próprio aprendizado enquanto seres humanos, dotados de um potencial integral que todos nós somos. Por isso, se você é professor, deixo aqui o convite para que você medite profundamente sobre essa frase impactante do Lauro de Oliveira Lima. Professor não ensina, ajuda o aluno a aprender.